Saudações, nosso grupo vai falar sobre ética e desafios no uso de IA em projetos de software. Nosso time é composto por Leandro, Henrique e João Lucas. Eu vou dar uma breve introdução sobre o que é ética na IA. Ética é um conceito que surgiu na Grécia Antiga por volta dos séculos 5 a.C. E na inteligência artificial, a Unesco, utilizando a definição da Unesco, onde ela destaca três pontos principais, que é a proteção dos direitos humanos e dignidade, que a IA deve ser desenvolvida e utilizada de forma que promova os direitos humanos, liberdades fundamentais e a dignidade humana, os princípios éticos fundamentais, que a recomendação enfatiza valores como transparência, justiça, equidade, não discriminação, sustentabilidade ambiental e responsabilidade. E o terceiro e último ponto é a supervisão humana. Destaca a importância da supervisão humana contínua sobre os sistemas de IA, garantindo que as decisões automatizadas possam ser auditadas e explicadas. Vou falar um pouco sobre o que é o viés algoritmo. O viés algoritmo ocorre quando os algoritmos de IA tomam decisões ou fazem previsões baseadas em dados que contêm preconceitos implícitos. Esses preconceitos podem refletir desigualdades sociais e históricas, como discriminação de gênero, racial ou de classe. E no contexto do software, os algoritmos de IA podem ser usados em processo de contratação, concessão de crédito ou decisões legais. E se esses algoritmos forem baseados em dados enviesados, podem perpetuar e até ampliar as desigualdades existentes. É essencial definir claramente nos requisitos de um sistema considerações como imparcialidade dos dados, buscando fontes de dados que sejam diversas e representativas. Além disso, é importante envolver os stakeholders com diferentes perspectivas para identificar potenciais fontes de viés. Vou falar um pouco sobre privacidade e proteção de dados. Como a inteligência artificial frequentemente depende de grandes volumes de dados para treinar seus modelos, o que pode incluir dados sensíveis como informações financeiras de saúde e o comportamento online, pode colocar em risco a privacidade dos usuários se forem mal gerenciados ou utilizados sem o devido consentimento, especialmente quando se trata de dados sensíveis. E a coleta e processamento dos dados exige um foco rigoroso na conformidade com as regulamentações de privacidade, como a LGPD no Brasil e a GDPR da União Europeia. E a gestão de software deve garantir que as equipes implementem práticas éticas e seguras de coleta, armazenamento e uso de dados, respeitando os direitos dos indivíduos. E obter um consentimento informado dos usuários e garantir a segurança contínua dos dados são fundamentais para um projeto de software bem sucedido, em conformidade com as regulamentações. Um desafio é manter a confiança dos usuários e que deve ser possível para os seus clientes incluir, excluir e alterar os dados sempre que achar necessário. Bom dia, meu nome é João Lucas e eu vou falar um pouco sobre essas questões éticas que surgem com o advento da IA no mercado de trabalho. Começando falando um pouco sobre a questão da responsabilidade, né? Como a gente poderia atribuir responsabilidade aos indivíduos pelos erros que a inteligência artificial comete. Como a IA está cada vez mais presente em processos de trabalho em si,
surge essa questão, né? Quando uma IA comete um erro que causa prejuízo ou até mesmo danos morais, quem é o responsável por esse erro? A gente poderia entrar numa questão mais clássica sobre isso, no questão, por exemplo, dos carros autônomos, de caso um acidente aconteça, quem é o responsável no carro autônomo pelo acidente, né? Pelos danos causados. Essa mesma analogia pode ser aplicada ao processo de trabalho, quando um erro é cometido que causa prejuízo ou danos morais, quem devemos responsabilizar? Essa é uma questão que surge e uma das possíveis soluções seria definir, né, claramente uma cadeia de responsabilidade dentro da empresa, dentro do ambiente de trabalho em si, para definir quem é responsável pelo quê e que tipos de erros podem ser cometidos e quem seria responsabilizado por eles. Isso deixaria uma transparência muito maior dentro do ambiente de trabalho e ajudaria com essa questão ética em si. Falando um pouco agora sobre a questão de explicabilidade dentro desses modelos de inteligência artificial. Esses modelos estão revolucionando, né, as tomadas de decisões e eles são essencialmente muito difíceis de se interpretar e explicar essas decisões. Pela própria natureza de como esses modelos funcionam, eles são como caixa preta em si, né? Eles recebem uma entrada e tem uma saída, mas nós não conseguimos entender explicitamente o que aquele modelo, entre muitas aspas, pensa, né? Como ele chega àquela decisão. Daí surgem essas questões, né? Como podemos confiar nessas decisões que não podemos entender e quais são os riscos que deixar que essas decisões influenciem nossas vidas podem acarretar as consequências que isso pode gerar. Falando um pouco sobre uma possível solução para esse problema ético em si, seria aumentar um pouco, né, a capacidade que nós temos de explicar como essas decisões são tomadas. Existem dois modelos principais que eu trouxe aqui, que são o Shapley e o LME, que são modelos que eles possuem duas propostas parecidas, porém distintas. Um deles tenta explicar, no geral, né, como uma IA toma uma decisão, quais são os fatores que mais influenciam para a tomada de decisões. Isso ajudaria a gente a entender, né, a decisão que foi tomada. E o outro ele tenta aproximar várias possíveis decisões para tentar explicar uma decisão em si que foi tomada. Né? Ele tenta explicar uma, enquanto o outro tenta explicar de uma forma um pouco mais geral. Ambos são modelos que tentam aumentar essa capacidade nossa de explicar o que acontece dentro dessas caixas pretas, o que seria uma possível solução para esse problema. Sobre o impacto que a IA está causando no mercado de trabalho, estão sendo geradas muitas vagas de empregos novas, porém, estão sendo perdidas também vagas de emprego, porém, essas novas vagas de emprego que estão sendo geradas, muitas vezes são exigem muito mais uma capacidade técnica dos empregados do que as que estão sendo substituídas, que causa uma grande desigualdade, né, das vagas que estão surgindo para as vagas que estão se extinguindo em si. Isso faz com que seja necessário trabalhar essa capacitação, né, dos indivíduos que estão ficando desempregados por causa das inteligências artificiais. Um grande exemplo disso, por exemplo, é o atendimento ao cliente com os chats, né, os chatbots que estão surgindo. Bom, eu irei falar sobre a autonomia da IA versus o controle humano. A IA ela pode agir com base em grandes volumes de dados, porém, existe um risco que a inteligência artificial ela tome decisões autônomas sem a supervisão humana. Ou seja, ela toma a decisão final sem a supervisão do humano, ela decida sozinha tudo. Um exemplo que a gente pode utilizar é sistemas de recomendações ou veículos autônomos. Ética do controle, né? Como eu falei, é um dilema, delegar essas tarefas para IA ou decisões críticas, né? Então, com isso, vê-se a importância do humano no loop, né? Naquele loop da IA ali, a IA trabalhando, porém, quando chegar para decisões críticas, realmente tem uma decisão, a supervisão humana.
Então, desenvolvedores precisam garantir segurança, transparência e responsabilidade. Um exemplo prático são os carros autônomos. Você pode imaginar um carro autônomo que ele tem que decidir uma decisão em milissegundos. Por exemplo, ele vai desviar ou bater um poste, ou ele vai seguir em frente e atropelar um pedestre. Então, isso é uma decisão que é difícil até para o humano tomar, né? Porque envolve dilemas éticos e morais. Então, tem esse problema em realmente delegar tudo para a IA, né? A decisão final na IA. Bom, desafios e resistência à adoção de IA. Existem barreiras técnicas como integração, qualidade de dados, né? E o custo. Além de barreiras culturais, como o medo do desconhecido e a mudança de processos, né? Além de que os profissionais precisam talvez, de uma necessidade de um conhecimento especializado para utilizar essas ferramentas. Então, há a resistência a essa adoção. Também o medo de substituição de emprego. Essas pessoas têm medo de perder o emprego para as IAs, como já vem acontecendo em alguns casos. A IA vem tomando alguns empregos, né, mudando o cenário. E a falta de confiança também nas decisões que a IA toma, né? Se ela vai realmente tomar a decisão correta, como foi comentado no tópico anterior. Então, uma solução para isso é a educação sobre o que é IA, inclusão desses profissionais e aí tornar a IA como um aliado, né? Para que eles vejam a IA como uma aliada. Um exemplo prático são os profissionais de RH, recursos humanos, né? Várias empresas começaram a utilizar a IA para selecionar currículos automaticamente. Porém, algumas ferramentas estavam enviesadas, com o quê? Candidatos enviesavam a favor de candidatos homens e brancos, porque foram treinadas com dados históricos já enviesados. E isso ilustra bem os desafios técnicos quanto à resistência humana ao uso da IA no ambiente de trabalho, né? Bom, regulação e governança da IA. Por que a gente deve regular a IA? Porque a gente tem que evitar abusos, vieses e desigualdade algorítmica. Exemplo de riscos são deepfakes, o que é algo que é bem famoso, que está sendo bastante utilizado hoje em dia. Decisões judiciais automatizadas, por exemplo. Então a gente necessita de leis e diretrizes e também normas claras dos limites dessa IA, né, de onde ela pode ser usada. Então, isso envolve princípios éticos como justiça, privacidade e explicabilidade. Algumas medidas possíveis são a auditoria desses algoritmos e a participação da sociedade na criação dessas regras para definir os limites que a IA pode tomar junto com o seu poder ali, né? O que é que ela pode fazer realmente, né? Temos que limitar, né? Um exemplo prático são chatbots que simulam humanos, por exemplo, as deepfakes, o que é bem famoso hoje, né? Então, com esse áudio é possível criar vídeos e áudio falsos extremamente realistas de pessoas. Então, a gente vê diversos casos aí de golpistas que utilizam dessas ferramentas para conseguir arrancar dinheiro, conseguir arrancar informações especiais e o que seja, né? Então, sem uma regulação clara, esses usos podem ser perigosos e causar danos enormes. Então, por isso existem projetos como o Regulamento Europeu de IA, que propõe níveis de risco e regras específicas para aplicações como essas, né, que são mais sensíveis. Então, é isso e muito obrigado.